A ufologia entrou na minha vida com 14 anos, depois de um avistamento que eu tive lá nessa cidade do Guarujá, no bairro do Santo Antônio. Ah, você avistou mesmo? Eu avistei em 81 um objeto grande, alaranjado, que emitia objetos menores por baixo dele. Eu cheguei a contar 16 objetos a partir do momento que eu comecei a avistar aquele objeto voador não identificado. Mas peraí, só pra entender. Você tava onde isso? Eu estava assistindo televisão, tinha 14 anos de idade, junto com meu irmão 14? menor. Ah, E a minha mãe, ela saiu para recolher roupa no Tá. varal, era noite. E aí ela falou, vou lá recolher uma roupa. Aí a gente ficou ali assistindo, daqui a pouco minha mãe gritou. A gente pensou que era um bicho que estava pegando ela, alguma coisa ali. E a gente saiu para acudir a minha mãe. Eu e o meu irmão pequeno, o Marcos. E aí, ao sair, a gente olhou para cima e viu já aquele objeto luminoso, grande, e ele expelia objetos menores, vermelhos, esferas, né, luminosas, que pulsavam. Esse grande, ele não pulsava, Tá. só os pequenos. E a cada 2 ia para uma determinada região do céu. A gente ficou observando aquilo. Que distância, assim, você mais ou menos, se você for olhar ou falar hoje? É que nem, por exemplo... 1,5 quilômetro. Pô, então assim, tava baixo. Tava bem baixo, bem baixo. Porque eu ia E dar grande, exemplo... grande. Então, eu ia dar exemplo de avião, então não é que nem... Não, tava baixo. Não tinha som. E aí ele foi indo na direção de Santos, da cidade de Santos, né? Do Guarujá para Santos. E a gente foi atravessando o quintal de casa, porque a gente morava numa edícula. Na casa no fundo, fomos atravessando. Ah. Quando a gente chegou no portão, ainda olhando para aquele objeto, já tinha expelido, eu cheguei a contar 16 objetos por baixo. Aí ele aumentou a intensidade do brilho, ou o tamanho, não sei, ficou umas 3 vezes maior. Depois ele voltou para o tamanho original, e aí fez um movimento de anzol descendente, depois ascendente, subindo numa velocidade assim, vertiginosa. E aí desapareceu. Eu, com 14 anos de idade, falei, avião, isso não é. Disco voador não fazia parte da minha vida naquela época. Então, fiquei pensando, meteoro não era. O que era isso, então? Avião não é. Balão não é. Mas com 14 anos você também não manjava de disco voador. Nada. Aí isso foi num domingo. Eu sei que era domingo porque eu estava assistindo televisão e tava aquele programa do Silvio Santos, de domingo. E aí, na segunda-feira, eu já fui trabalhar, comentei no Banco do Brasil, né? Que Você trabalhava lá? Trabalhava de menor aprendiz. Ah, com 14 anos, eu já comecei a trabalhar. Tá. E aí, um vigilante noturno, o Ledinildo Azevedo Ledo de Melo, Ledo, eu comentei com ele, viu ontem à noite um negócio assim, assim. Eu falei, o que você viu é um OVNI. Eu até falei, um OVNI? O que é OVNI? Objeto voador não identificado. Aí falou, vou te apresentar um grupo lá de Sumaré, do interior de São Paulo, que é o Eduardo Mondini e Oswaldo Mondini, o CEPEX, o grupo deles. E aí você escreve uma cartinha que eles vão te explicar o que você viu. Aí eu fiz isso. E aí comecei a entrar nesse mundo, né, da ufologia. Durante 4 anos eu fui me inteirando e percebi que o litoral paulista era um hotspot, era uma zona quente de avistamento, de grande incidência ufológica. Sério? E aí, com 4 anos passados, né, em 1985, em agosto, eu fundei o GUG, que era o Grupo Ufológico do Guarujá, com o objetivo de pesquisar os fenômenos da região, que eram muitos, e também utilizando, né, uma metodologia científica e também congregando pessoas com o mesmo interesse comum, né?